Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje a gente vai começar o PET 3, né? Que a gente vai estudar no terceiro bimestre, tá? O nosso cabeçalho, ele vai ficar assim. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 9 de agosto de 2021. Hoje é segunda-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino, nome de vocês e data de nascimento. Aqui eu coloquei o nosso sumário de língua portuguesa e a gente vai estudar na semana 1, texto de divulgação científica, tá? Então, essa semana a gente vai estudar o texto de divulgação científica. Na semana 2, o uso de pronomes e a coesão textual. Na semana 3, exercitando a coesão textual. Na semana 4, gênero textual conto. Semana 5, textos teatrais e dramáticos. Depois, na semana 6, poemas, né? Mas os nossos pés estão aqui agora, semana 1, certo? Na semana 1, a gente tem que a gente vai compreender sobre leitura, a gente vai ler e escutar, né? E a nossa habilidade, ela é uma habilidade que diz o seguinte: ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Então, a gente vai ler e interpretar textos de divulgação científica para crianças, né? Por meio da linguagem e construção do texto de divulgação científica. A gente vai fazer interdisciplinaridade com ciências da natureza e ciências humanas. Então, aqui, ó, o nosso tema, texto de divulgação científica. O nosso assunto é muito atual, né? Olha só, a obesidade infantil. Ele fala aqui, ó, o nosso texto de divulgação científica, ele apresenta a ideia principal, né? Ele fundamenta essa ideia principal por meio de comparações, resultados objetivos de experiências, dados estatísticos e relações de causa e efeito. Para a gente saber mais, a gente tem aqui curiosidades sobre um portador do gênero. Aqui a gente vai falar da revista mensal Ciências Hoje das Crianças. Como o nome diz, se dirige ao público infantil e tratava de muitos temas relacionados às ciências, com diferentes enfoques, descobertas, animais, profissões, tinha até histórias de aventuras. No entanto, se você nunca a viu, não se surpreenda, né? Isso aconteceu porque a revista Ciências Hoje das Crianças não costumava ser vendida em bancas, mas somente por assinaturas ou distribuídas nas bibliotecas das escolas públicas de todo o Brasil. Sua publicação aconteceu até 2017, quando encerrou suas atividades por problemas financeiros. Atualmente, a revista está sendo publicada online, né? Nesse site aqui, ó, chc.org.br. E precisa ser paga, mas no site tem informações que são gratuitas. Então, a gente tem aqui, ó, Ciências Hoje das Crianças, falando das planárias, bichos gosmentos, mas muito curiosos. Então, aqui, ó, depois a gente tem esse outro exemplo, né? Falando da biodiversidade. Depois, ciência que transborda, um balde, uma piscina e muitas descobertas. Depois, experimentos para prever o futuro.
aqui a gente tem a questão da obesidade infantil, né? Falando o seguinte, ó. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Segundo estudo publicado no New England Journal of Medicine, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984. Os pesquisadores mostraram que um quarto dos voluntários que apresentava maior índice de massa corporal tinha 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor índice de massa corporal. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. E o ponto principal é que a obesidade em crianças é muito sério, é problema sério, e a gente precisa abordar isso de forma séria, né? Ressalta o pesquisador William Kinoller, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. E ele fala que a obesidade, ela causa excesso de morte prematura, né? Aqui eu tenho falando o seguinte, que a obesidade infantil gera risco de morte prematura, né? A pesquisa também indica que a intolerância à glicose, que é um fator de risco para o diabetes e a pressão alta na infância, vai cumprir um papel nesse sentido, né? Que a taxa de morte foi de 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Então, assim, a gente realmente precisa cuidar bem da nossa alimentação, né? Não podemos ingerir calorias em excesso, tá certo? O pediatra Mark Jacobson, ele faz parte da Academia Americana de Pediatria, ele destaca que esse estudo é muito importante, né? Porque 1/6 das crianças americanas estão obesas, né? O que é 1/6 das crianças americanas estão obesas, né? 1/6 é 1 em 6, né? Então, a gente tem muita criança obesa aí, não é? Ele nos dá dados sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo, né? Ele segue as diretrizes da academia e recomenda que é preciso medir, né, o índice de massa corporal em todas as crianças e estimular, né, e fazer uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas, tá? Eu tenho uma prima, né, eu lembro, ela era toda gordinha e tal, aí ela foi na nutricionista, a escola encaminhou e tal, e aí você ia na casa dela, ela comia assim, diferente, né, do pai, da mãe, das pessoas que estavam lá. E eu ficava assim, que bacana, né, que diferente. E ela aprendeu a comer certinho. Ficou uma moça, assim, quando ela ficou adulta, né, porque isso ela era criança, quando ela tava gordinha, assim. E aí, quando ela ficou adulta, assim, adolescente, ela tava magra, esbelta, sabe? Eu falei assim, olha, pois não é que deu efeito mesmo, né? Quer dizer, foi feita aquela intervenção naquele momento que ela era
criança ainda, e ela conseguiu fazer uma reeducação alimentar e manter a forma na vida adulta dela, né? Eu acho muito bacana isso. E aí, o que acontece? Para prevenir essa obesidade infantil, né? Os pais, eles podem usar o chamado 5-2-10, que são 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas, né? E aqui está o segredo para manter essa forma, né? Comer mais frutas, vegetais, ver menos TV, né? Fazer exercícios e evitar as bebidas açucaradas, né? Igual a Damares consegue tomar chá de camomila sem açúcar, né? Isso é bacana, não é? Aqui eu tenho um vocabulário falando de diretrizes, orientações que devem ser seguidas. Depois, obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumenta o risco de problemas de saúde, né? Então, a obesidade é considerada um distúrbio, tá? De excesso de gordura no corpo, né? Que faz aumentar o problema de saúde. E hepática quer dizer relacionado ao fígado. Relevantes que têm importância, né? As nossas aulas, por exemplo, são aulas relevantes, né? Considerando que a gente sempre tem matéria nova, conteúdos novos, para estar aprendendo aí mais sobre como viver mais e melhor, tá certo? A questão 2 já vai falar o seguinte: o texto, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos, desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tem esse tema que tema é esse? Que tema é esse, né? Aí vocês vão colocar para nós o tema que é muito debatido, né, nos nossos dias, certo? Seguindo aqui. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Ele é um gênero discursivo porque de divulgação científica, porque ele relata experiências pessoais, porque ele ele relata experiências pessoais, ele convence o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor, ele expõe um conteúdo de natureza científica ou ele divulga composições literárias curtas. O que vocês acham? Vocês vão marcar apenas uma resposta, porque ele fala aqui, assinale a opção, ele não diz assinale as opções, tá? A número 4, ele fala assim, segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras provenientes também da obesidade? Então, agora a gente pode marcar várias alternativas, vários X, porque a nossa questão fala, quais são as principais doenças. Então, ele não fala a principal doença, ele fala as principais doenças.
Aqui, Mark Jacobson, ele recomenda que se faça para controlar o que o pediatra Mark Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil. Então, vocês vão voltar no texto e sublinhar, porque ele fala aqui, ó, sublinhe o que o Mark Jacobson recomenda para controlar a obesidade infantil, tá? E aqui ele vai falar o seguinte, ó. É para vocês descrever o que significa o chamado 5-2-10 que o texto indica. São 5 frutas, 2, uma ou nenhuma bebida açucarada. Ah, muito fácil, né? Não resisti, contei a resposta quase inteira, né? E você, o que acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Então, você vai colocar aí para mim a resposta, né? O que você acha da obesidade infantil e como ela deve ser evitada, tá? Se você se sentir um pouco fora de forma e tal, vocês podem pedir a mamãe para marcar nutricionista para vocês no PSF, né, do seu bairro. Geralmente tem nutricionista no PSF, né? Às vezes que a Damares foi na nutricionista, a Damares foi pelo PSF, né? É um serviço que o PSF presta para nós. A gente não precisa ter vergonha, porque a gente paga muito imposto, né? A gente compra um celular, paga imposto, a gente compra arroz, paga imposto, feijão, tudo que a gente vai comprar, a gente paga imposto, tá? Então, a gente deve sim usar os serviços públicos, né? Acabou-se a nossa aula. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com a aula de matemática. Tchau, tchau, crianças!